Olá, tudo bem com você? Estamos hoje com mais um dia de Financast e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. É um sonho de todos nós para os nossos filhos. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que se chama College Funds. Então, meu nome é Andreas Diniz, sou seu consultor financeiro de Filadélfia e região e muito bem-vindo ao meu programa. Nós hoje, então, com o nosso episódio especial sobre college, tá joia? Para isso eu vou precisar de uma colinha nesse dia de hoje. São bastante dados que eu quero trazer, são bastantes informações e eu não sei todas elas de cor porque elas foram pesquisadas para poder passar essa informação para você. Todas as vezes que eu venho aqui falar sobre alguma coisa, eu simplesmente não venho da minha cabeça, vou falar sobre isso. Eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso correr atrás. Por quê? Porque aquilo que eu falo tem que ser verdade. Aquilo que eu falo tem que ter provas, eu tenho que ter dados. É muito fácil a gente poder falar sobre em frente a uma câmera, em frente a alguma coisa, mas tudo aquilo que eu falo, eu gosto de ter os dados, de ter as informações, porque se algum dia eu for cobrado sobre isso, eu tenho como mostrar. São muitas informações que nós temos hoje disponíveis em todos os lugares. Claro que eu gosto de pegar informações na internet, mas muitas informações vêm de livros, de estudos também. Então, nós vamos lá, eu vou pegar aqui alguns dados sobre college. De qualquer forma, independente dessas informações da minha colinha que eu vou ter em mãos, algumas coisas são fatos necessários. Qual pai que não quer ver o filho indo para a escola e suceder? Não é verdade? Eu quero ver minhas filhas indo para a escola e se sucederem. Por sinal, eu já tenho uma filha no college. Ela já tem 18 anos, já está fazendo o segundo ano do college já. Como que funciona college nos Estados Unidos? Como que funciona isso? Eu não sei nem como que funciona no Brasil. Então tudo bem, eu vou ensinar hoje, nós vamos falar e eu vou dar algumas dicas para você, principalmente você que está no college, que está imaginando um college para o seu filho, se ele nasceu aqui, tá joia? De qualquer forma, por que a educação é tão importante? Todas as vezes que a gente estuda, nós vamos adquirindo conhecimento. Isso ninguém tira da gente. Pode entrar uma pessoa na minha casa, ela pode levar todos os meus bens físicos. Pode levar televisão, geladeira, minha roupa, acho que ninguém ia querer, mas qualquer coisa que tem aqui. Pode levar meu carro, mas se ela não levou a minha vida, o meu conhecimento, ninguém tira de mim. E eu passo para as pessoas a partir daquele momento que eu quero que elas também saibam daquela informação ou não, né? E muita gente tem vários conhecimentos que a gente gosta de saber um pouco de tudo. Nem sempre os conhecimentos são 100% verídicos, por isso que a gente tem que buscar informação e buscar da forma certa. Mas qual pai, qual mãe que não sonha o melhor para o seu filho? Então todos nós sonhamos que os nossos filhos vão para um college, que os nossos filhos vão estudar, que os nossos filhos vão crescer sobre isso. E nós temos que falar em algumas coisas que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial de 1945, porque foram dois eventos bem específicos que fizeram várias coisas aumentarem. Então, de 1948 foi um, depois nós tivemos outro evento em 1984 e 85, e são três eventos. E um mais próximo nos anos de 2011 e 2012. O que acontece? Como que a gente faz para ir para um college? A gente vai estudar numa escola e depois que a gente finaliza o high school, a gente aplica para os colleges aqui. Essa aplicação é baseada nas provas que nós fazemos, né? Tem as provas e tem as pontuações, o máximo vai até 1.500 pontos e você pode, de acordo com o tanto de quantidade que você acerta, você vai chegando no máximo. A grande média das pessoas é aproximadamente 1.000 pontos, 1.100 pontos. Se você ou seu filho é um gênio, ele vai chegar mais perto de 1.400, 1.500 pontos. Enfim, de acordo com essa pontuação, e ela não é o único fator decisivo, os meninos aplicam para o college, eles vão escrever cartas, pegar cartas de recomendação dos professores,
comprovar que eles fizeram serviços comunitários, se tiverem feito. Tudo que essas coisas, elas são feitas e elas são ensinadas no high school daqui. Então, a criança vai pegando todas essas informações e vai juntando. Mas o que aconteceram nesses 3 eventos? As crianças perceberam, por causa das dificuldades dos pais, de tudo que tem acontecido, por exemplo, o evento de 2011, 2012, deve ter reacontecido de novo, foi por causa da crise imobiliária de 2008. Então tem sempre um trigger, né? Tem sempre um fator que vai fazer alguma coisa acontecer. E, de acordo com esse evento, as crianças passaram a querer algo melhor para a vida delas, algo melhor para elas. Então, o que elas fazem? Elas começaram a estudar mais. E na high school, você pode fazer a high school comum, ou você é convidado pelo seu professor, isso só acontece por convite, para fazer o que eles chamam de honor class. São aulas, então vamos supor que eu vou explicar de uma outra forma para ficar mais fácil. Você está fazendo aula de matemática, mas você começa a tirar total em tudo em matemática. O professor vira e te convida para participar da honor class. É uma mesma matéria de matemática, é a mesma classe de matemática, a mesma aula de matemática, só que ela vai ser de um nível mais avançado. Então, de acordo com as honor classes que você participa, você está aumentando o seu nível de conhecimento, você está estudando mais, você está buscando mais informação. E as crianças passaram a querer buscar mais informação e elas têm buscado cada vez mais informação com relação a isso. Então, uma coisa são as pontuações que a gente faz por honor classes. E o que isso ajuda, Adreso? Isso ajuda se a minha criança for, meu filho, minha filha for uma criança estudiosa, a ter mais possibilidades de, fazendo mais honor classes, aprendendo mais, e tendo um melhor GPA, que é a média das pontuação das notas, tendo um melhor GPA, ela vai conseguir ter uma melhor pontuação na prova, e aí é uma chance maior dela ser passada no college. Ah, Adreso, você está falando um assunto que nem me interessa. Você está falando de college, a média da high school da minha escola aqui, da região onde eu moro, eu não tenho condição de morar em outro lugar, e a média da high school aqui, o GPA é baixo. A nota da escola é baixa. Me desculpa, você está errado nesse ponto. É óbvio que quanto maior a graduação, a nota da escola, mais chances nossos filhos têm de sucederem mais. Mas isso não é o único fator. Por que eu falo isso? Porque quem faz a nota da escola são os estudantes. Então pode ser que naquele ano os estudantes que formaram no high school foram super mal. Depende deles também. A nota daquela escola vai abaixar. Se os estudantes foram super bem, a nota daquela escola vai aumentar. Não só isto, mas se simplesmente esse fator fosse verdade, a Harvard, Yale, MIT, Princeton, que está aqui do nosso lado, essas grandes universidades que fazem parte do Ivy League, não teriam estudantes dos Estados Unidos inteiro. Eles teriam estudantes que vêm daquela escola, porque a pontuação é alta, daquela outra e daquela outra. O resto tem que procurar o resto dos colleges. E muitas vezes, isso não existe. Muitas vezes a gente fica pensando em várias coisas com relação a college, porque é claro que a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas eu aprendi com a minha filha que, de acordo com a matéria, de acordo com o curso que você vai fazer, nenhuma dessas Ivy League, nada disso serve. Então, por exemplo, se você quer fazer algo na área de International Affairs, voltado para a área de diplomacia, voltado para essa área de trabalhar para o governo, representando o país em outros lugares do mundo e tudo mais, aonde é o melhor lugar para você estar? Em Washington. Se você quer ser um médico, uma das melhores escolas de medicina que nós temos nos Estados Unidos hoje está em North Carolina. Ah, eu quero ser advogado, uma grande escola de direito que nós temos hoje em Nova York. Essa faz parte do Ivy League. Enfim, mas vou dar um outro exemplo. Ah, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser uma enfermeira. Para que eu vou para uma escola dessa?
Se a minha função é de ser enfermeiro ou enfermeira, eu preciso de entrar num lugar que vai me ensinar a ser enfermeiro, que vai me dar as possibilidades, porque a demanda está altíssima. A demanda por profissionais está alta. Então, se eu formar como enfermeiro numa universidade Ivy League, ou se eu formar como enfermeiro num community college, perto da minha casa, que uma eu vou pagar $100 mil por ano, o outro eu vou pagar $15 mil por ano. Eu vou ser enfermeiro, o hospital vai me contratar e aí vai depender de mim, das minhas qualificações, dos meus estudos para chegar lá. Enfim, baseado nisso, né, os estudantes têm aumentado cada vez mais o número de estudos, têm feito mais honor classes, eles têm buscado fazer outras coisas além do college. O college não quer saber. É muito fácil você ser um estudante nota 10 exemplar, se a única coisa que você faz na vida é estudar. Quando a gente aplica para o college, eles querem ver, tá joia, você tem nota 10 em tudo, seu GPA é altíssimo, tudo é ótimo. Mas o que é que você faz além de estudar? Eu presto serviços comunitários. Eu faço esporte. Então tem muitas pessoas que as universidades elas querem ver a nossa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu estou só explicando um pouquinho aqui, sem desviar do assunto, mas porque eu preciso chegar a algumas formas. O que eu quero falar hoje é o assunto de college, mas a parte financeira, como que a gente paga o college. Por que eu estou falando dessa questão das pessoas de terem esportes, de terem community services, de terem várias outras coisas envolvidas? Eu tenho amigos meus que eles investem pesado no esporte para os filhos. Que o esporte para os filhos é uma das grandes portas deles conseguirem bolsa de estudo. A minha filha conseguiu, e ela nem era a melhor esportista, mas ela estava entre as melhores, treinando todo dia. Eu acordava 4h30 da manhã, o inverno inteiro, porque de 5 às 6h20 da manhã ela estava treinando dentro de uma piscina. Não importa a temperatura. Então, isso fez mudança na vida dela. Isso pode fazer mudança na vida sua, do seu filho. Enfim, notas também são muito importantes e todas essas coisas. Então, uma das grandes formas da gente conseguir funds para o college é através desses serviços, né, do esporte. O esporte é muito forte. Serviços comunitários, ou a pessoa pode ser uma pessoa muito inteligente na área de física, na área de química, e ela provavelmente tem uma grande chance de conseguir uma grande bolsa para ela no college dentro dessa área. E quando eu falo de conseguir bolsa, tem colleges, tem momentos que a gente consegue bolsas integrais ou consegue bolsas parciais. E nós temos aqui também os state colleges, tanto os private colleges como os state colleges. Então são as faculdades privadas e as faculdades do estado. Qual que é a diferença? É onde a gente confunde muito aquilo que é state ou federal no Brasil com aqui. A State College, né, a faculdade do estado, um college do estado, ele também é pago. Um college federal, aqui, ele também é pago. No Brasil, a gente cresce com essa sensação de que o que é do governo é gratuito, né? Então, tudo que vem do governo é gratuito. Aqui não existe isso. Aqui, as coisas do governo, elas geralmente... Não, eu vou falar que 99% das vezes elas são bem mais baratas, mas elas ainda têm um custo. Nada é de graça nesse mundo. Não existe jantar grátis, não existe almoço grátis, né? Então, a primeira coisa, eu preciso tentar entender sobre college. Para eu entender sobre college, eu preciso estudar e tudo mais. Eu descobri muita coisa com a minha filha na high school. Ela ia fazendo as coisas, tinha hora que eu não entendia, e um dia ela sentava e explicava, olha, eu estou fazendo isso por causa disso. E aí a gente começa a entender melhor, mas nada melhor do que uma experiência vivida dentro de casa. E chegou a hora de aplicar para os colleges, né? E ela aplicou, foi aceita em vários colleges. Eu estou dando o exemplo da minha casa porque eu vivi essa experiência. Mas
Cada situação é diferente. Às vezes você nunca teve um filho, às vezes você nunca teve uma experiência de college, nem a sua esposa. Às vezes você quer que o seu filho seja a primeira pessoa da família dali para trás a ter uma graduação em college. Isso aconteceu com minha esposa. Da família hereditária dela, ela foi a primeira a se formar num college. Então, assim, é muita honra e a gente tem que fazer esforço por isso, né? Não importa a sua profissão. O pai dela foi motorista de caminhão no Brasil a vida inteira, a mãe dela foi vendedora e conseguiram formar a filha num college, né? Então, assim, eu falo isso com muito orgulho porque é muito importante. Se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que correr e fazer isso acontecer. Então, vamos lá. Minha filha foi aceita em vários colleges, só que, como eu falei, todos eles eram pagos. E teve algumas situações interessantes. Ela foi aceita num college, na Universidade UCSD, é como se fosse a Universidade de São Diego, USD, se não me engano, na Califórnia. E ela ficou muito interessada. Quem não quer morar na Califórnia? O estado é lindo, é maravilhoso e tudo mais. Tem as partes ruins, mas tem muita coisa fantástica naquele estado. E aí, quando nós fomos ver, ela tinha ganhado uma bolsa de mais de 50%. A gente teria que pagar só a outra metade. Eu falei, tudo bem, vamos ver como que funciona isso. Liga lá, pergunta como é que é a bolsa. E foi a grande decepção que ela teve. Porque aquela bolsa só valia se ela era moradora do estado da Califórnia nos últimos 1 ano ou 1 ano e meio. Então ela tinha que estar já morando lá. Ela não morava lá, ela morava aqui na Pensilvânia. Então ela não pôde estudar lá. Mas por causa da natação, por causa das notas e tudo mais, ela também conseguiu ganhar bolsas em outros lugares. O valor da bolsa é significativo, porque ele ajuda a gente a pagar o college. Sem a bolsa, eu não sei se a gente teria condições de colocá-la para estudar da forma que ela está hoje, da forma que ela pode estudar hoje no lugar que ela está estudando. De qualquer forma, a outra metade ou a outra parte que você não tem bolsa, pode ser que você ganhe uma bolsa de 50%, de 20%, de 10%, de 80%, mas a parte que não tem bolsa, ela tem que ser paga. E como que a maioria das pessoas americanas ou pessoas que não são americanas, mas a maioria das pessoas que querem colocar os filhos no college aqui, fazem? Elas fazem um loan. Loan é um empréstimo. E esse empréstimo ele pode vir do governo federal, né? Ele pode vir do governo dos Estados Unidos, ou ele pode vir também de private lenders, que são empresas privadas que emprestam. Qual é a diferença de um para o outro? Os private lenders, eles cobram maiores taxas de juros do que o governo federal. Mas aonde você quer chegar com isso, Adreso? Como que funciona? Bem, você pega o dinheiro emprestado. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que você pegou, e daqui a pouco eu vou falar sobre as médias, tá? Você pegou 15 mil emprestado para o college do seu filho. Então no primeiro ano você pegou 15 mil, no segundo ano mais 15 mil, no terceiro ano 15 mil e no quarto ano 15 mil. Esse dinheiro emprestado, ele não... Da onde que ele vem? Ele vem também uma porcentagem de quanto você declara de taxas. Óbvio que se você declara que você ganha 5 mil de taxas por ano, o governo não vai te emprestar 15 mil, porque ele sabe que você não tem como pagar. Então é uma porcentagem daquilo que você ganha. Mas vamos supor que você declarou seus taxas, a média de ganho anual por pessoa nos Estados Unidos, na Pensilvânia hoje, a média, tá? É de 53 mil dólares por ano. Então, se o marido ganha 50, a esposa ganha 50, 100 mil dólares por ano. Quando as pessoas de baixíssima renda ganham aproximadamente 24 mil dólares por ano e os milionários acima de 400 milhões de dólares por ano. Enfim, mas a grande média que declara os impostos e tudo mais na faixa de 53. Quando eu falo média, mediano mesmo, né? Óbvio, a grande parte vai ganhar 53, pouquíssima gente vai ganhar 400 milhões, mas olha, né, 24 mil dólares por ano para 400 milhões é um pulo gigantesco. Então
Se a média está nos 53 mil, nós podemos colocar que 98% está entre 25 mil, 98%, uns 95% está entre os 25 mil, 24 mil, que seria o mínimo. Então, 25, 50, se a média é 50, a outra metade está bem próximo dali, que seria aproximadamente 75 mil dólares por ano. Então, de acordo com o que você ganha, que você declara seus taxas, eles vão te emprestar o dinheiro. Então, você pegou 15 mil no primeiro ano, 15 mil no segundo ano, 15 mil no terceiro ano, 15 mil no quarto ano. Tá? Um college geralmente são 4 anos. Você pode fazer em menos tempo, tem técnicas para isso, mas não é essa a minha função hoje. E se você chegou até o quarto ano, você não pagou nada daqueles dinheiro, do loan. Isso chama loan. L-O-A-N, L-O-A-N, loan. Então, você não pagou nada daquilo até o quarto ano. Então, teoricamente, no final do quarto ano, você está devendo quanto? 60 mil dólares. 15 mil do primeiro ano, 15 do segundo, 15 do terceiro, 15 do quarto. 60 mil dólares. O que acontece? Quando o seu filho ou vocês terminam o seu college no final do quarto ano, acabei o meu college, aquilo não é mais 60 mil dólares. Aquilo vira 60 mil dólares, mais os juros da correção desses 4 anos que você utilizou. E aí acontece que você tem uma dívida muito maior. E aí eu vou ler os números aqui que eu falei. Por que isso é uma coisa tão fabulosa para o governo? Em 2014, eu não tenho um dado mais próximo, porque, como eu falei, eu tenho que ter a fonte, eu tenho que ter a certeza da minha fonte. Eu não tenho um dado mais próximo, mas em 2014, o governo, de cada 100 dólares que era emprestado para um college, né, até mesmo porque os empréstimos, 92% das pessoas pegam empréstimo federal. Então, a cada 100 dólares que era emprestado para um estudante, o governo fazia 20 dólares. Fantástico, né? Te empresto 100, ganho 20? Poxa, isso é fantástico. Isso em 2014, que a gente tinha inflação de quanto? 3, 4%? Ou nem isso ao ano? Então, um negócio fantástico, tá? Então, vamos lá. Como que são esses dados hoje? Tá? Existe 1,75 trilhões de dólares de student loan, dinheiro no mercado. 45 milhões de pessoas devem student loan. 45 milhões. A média de dívida de student loan é de 32.700 dólares por pessoa, mas no estado da Pensilvânia 35.400 e no estado de New Jersey 35.100, tá? Nós temos 8 milhões de pessoas acima de 50 anos que pagam student loan e a média de pagamento é de 393 dólares por mês. Então vamos supor que você pegou o dinheiro e a média é de 400 dólares por mês. Se você pegou 32.700 dólares emprestados e você vai pagar 400 dólares por mês, isso vai te dar 20 anos para pagar. E em 20 anos, você não pagou 32.700, você pagou 94.320. É um negoção, né? Você pegou 30 mil e pagou 90 mil. Olha como eles ganham dinheiro. E o student loan é uma conta que não morre com o estudante. Por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque de cada 50% das pessoas que pegaram student loans, que pegaram esse empréstimo, falam que isso não vale a pena, que existem outras formas melhores. E tem uma forma, uma possibilidade, que ela é aceita, legalizada, homologada pelo governo norte-americano para você juntar funds para o seu college. São os indexed plans, são os planos indexados. O que acontece? O seu filho cresceu, você abre uma conta, seu filho nasceu, desculpa, aqui nos Estados Unidos, você abre uma conta para ele e começa a juntar dinheiro para o college dele, nesses indexed plans, nesses planos indexados. E
você vai juntar. Todo mês você vai colocar um pouquinho de dinheiro. O dinheiro que está nessa conta, ela vai render juros sobre juros sobre juros, de acordo com o crescimento do mercado. Então, quanto mais o mercado cresce, mais a sua conta cresce também sobre juros compostos. Só para a gente ter uma ideia, a média desse crescimento aí é na faixa de 8% ao ano. Einstein falou que se você quer dobrar seu dinheiro, você tem que dividir ele por 72. Então, se eu tenho uma poupança, um dinheiro na poupança rendendo 1% ao ano, $1 dividido por 1%, 1% dividido por 72 é igual a 1. Então, para o meu dólar, $1 virar $2, eu gasto 72 anos. Mas se esses juros estão dando 8%, 72 dividido por 8 vão dar mais ou menos 9 anos. Então, eu coloquei $1.000, por exemplo, no dia que ele nasceu, quando ele tiver 9 anos de idade, se eu não fizer mais nada, ele vai ter lá $2.000. Se eu não fizer mais nada, aos 18 anos de idade, ele vai ter $4.000. Mas é um dinheirinho que a gente vai pondo todo mês para o nosso filho. O que acontece? A hora que ele chegar na época do college, ele já vai ter esta conta. Você já vai ter essa conta feita para ele, com esse dinheiro colocado lá, e esse dinheiro vai ser usado para ele pagar o college dele. E aí você não vai poder precisar fazer um empréstimo do governo. Olha para você ver, foi a mesma coisa, você colocou um dinheiro todo mês, o seu dinheiro rendeu juros sobre juros, e você vai conseguir realizar o seu sonho, o sonho do seu filho, de ter um student loan, de poder fazer ele estudar numa universidade aqui norte-americana, ou ser o primeiro, o segundo ou mais um, de ter uma condição de ter uma vida melhor lá na frente, né, de ter um emprego diferente. Não estou falando que quem estuda tem um emprego melhor do que quem não estuda. Quem sou eu para falar isso? De jeito nenhum. Às vezes nós podemos ter empregos diferentes, oportunidades diferentes. Às vezes eu vou ter que ter um emprego de muito esforço físico e a pessoa vai ter um emprego de mais esforço mental. Ou às vezes o meu emprego ele requer que eu trabalhe longas horas sobre a temperatura do céu, que num dia vai estar muito quente, num dia vai estar muito frio. Pode ser que o meu filho vai trabalhar sobre um ambiente que está sempre o ano inteiro a mesma temperatura. Então são coisas diferentes, tá? Por favor, não me entenda mal nisso. Então ele pode ser que ele tenha a oportunidade de um emprego diferente que pague mais, que ele ganhe mais, que ele seja realizado e possa ter uma família melhor. Outras coisas que são importantes. Se eu formei e eu vou demorar 20 anos para poder pagar esse loan do governo, o que isso vai fazer de lei na minha vida? Bem, eu tenho uma dívida, eu acabei de formar, eu tenho uma dívida, sou obrigado a pegar algum emprego, começar a trabalhar, porque eu tenho que pagar aquela dívida. Pode ser pouco, mas a gente começar do zero, já devendo $400, isso vai me dificultar ao longo da vida de quê? De poder juntar dinheiro para eu comprar uma casa, querer casar ou assumir responsabilidade com a parceira, de querer ter filhos e de querer assumir riscos maiores. Mas se o meu pai projetou para mim, ou se eu conseguir projetar para o meu filho, dele chegar nessa idade e conseguir fresh, um start fresh ali, ou que eu tenha que fazer um loan, mas que seja um valor bem menor, eu vou conseguir pagar essa dívida mais rápida e eu vou poder sonhar mais e mais alto. Eu espero que eu tenha sido claro. Estou à disposição para vocês me procurarem, me perguntarem. Meu nome é Andreas Diniz, sou consultor financeiro de Filadélfia e região. O meu trabalho consiste em ensinar a todos nós sobre finanças, como lidar com as finanças, como gerenciar melhor essa parte tão importante da nossa vida, que é o dinheiro. Por que o dinheiro é importante? O dinheiro é importante porque o dinheiro nos possibilita executarmos o melhor de nós. Tá? Não tenho amor ao dinheiro, o meu amor é ao meu Deus e ao meu Jesus. Então eu falo isso de todo o coração, espero que vocês recebam de coração
e até a próxima. Um abraço!